Mensagem que edifica, com o pastor Francisco Técio. Muito bem, meus amados, muito bem, minhas amadas irmãs, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe ajude muito, que Deus estenda as suas poderosas mãos sobre a tua vida e te proteja nesse momento tão difícil dos males dessa festa tão maligna, conhecida mundialmente, não é? Chamada Carnaval, não é? Meus amados, olha, nós temos que ter visão de Deus para olhar as coisas como elas são. Não podemos olhar as coisas simplesmente achando que é tudo muito normal. Eu quero começar declarando aqui: Carnaval é uma verdadeira afronta ao Deus Todo-Poderoso. O Carnaval é uma verdadeira afronta ao Deus Todo-Poderoso. Você vai ver, meus amados, porque Deus abomina o Carnaval. No livro de Isaías, capítulo 5, versículo 11 e 12, está escrito: ai daqueles que se levantam pela manhã, que seguem a bebedice e continuam até alta hora da noite, até que o vinho os esquenta. Instrumentos, liras, harpas, tamboris, flautas e vinho há nos seus banquetes. Porém, eles não consideram os feitos do Senhor, nem olham, nem observam as obras de suas mãos. Estão totalmente ligados na carne, na terra, nas coisas desse mundo. A gente encontra na palavra de Deus Salomão dizendo que é melhor ir na casa onde há um morto do que em uma festa. Porque ali na casa onde há um morto, as pessoas atentam para a realidade da vida. Mas nas festas, as pessoas se enganam, as pessoas se iludem, as pessoas se autodestroem. Eu quero lembrar um fato. Nessa época de carnaval, eu me lembro que eu era recém-chegado na Polícia Militar como aspirante. E eu coloquei lá no batalhão de rádio patrulha um quadro: preparem-se para o carnaval. Não era uma ordem para os soldados se prepararem para o policiamento, mas era uma ordem para aqueles que gostavam de brincar carnaval. Eu disse: muitos preparativos estão sendo organizados agora. Aí saí mostrando: todo mundo aqui no batalhão vai trabalhar mais intensamente, horas extras. Os hospitais estão entrando de prontidão, mas médicos serão convocados. Veja que festa maligna. Reforço policial. Os hospitais se preparam com equipes médicas para atender as pessoas que vão precisar de socorro. Os bancos de sangue preparam seus estoques de sangue para atender as pessoas que vão necessitar. Os cemitérios também se preparam para receber mais vítimas do carnaval. As delegacias vão ser criadas delegacias de plantão para atender as necessidades policiais que ocorrerão nessas festas. Veja, meus amados, quantos preparativos. Hospital da Restauração, tudo tentando corrigir o que vai acontecer de erros e de destruição. Povo de Deus, precisamos fazer duas coisas. Primeiro, orar. Segundo, alertar ao povo acerca do mal provocado por esta festa. E assim hoje, nós queremos mostrar aqui
os motivos que testificam que Deus abomina o carnaval. Uma festa que destrói a sociedade, uma festa que destrói a família, uma festa que destrói a ética, uma festa que destrói a moral, uma festa que destrói os bons costumes, uma festa que destrói a vida, uma festa que vai fazer muito mal a muitas pessoas. Muito bem, e hoje nós estamos aqui com a participação do pastor Júnior Técio. Pastor Júnior Técio, eu quero começar esse programa aqui de uma maneira assim bem descontraída, me perguntando, você já brincou carnaval, pastor Júnior Técio? Graças a Deus não, pastor. Graças a Deus não, pastor. Eu nasci num lar evangélico e a gente brinca lá em casa, pastor, porque eu, no interior, e meu pai foi vereador da cidade. E aí, Macaparana, né? De Macaparana, terra de Caba Macho, pastor. Muito bem. E aí não sei que idade eu tinha, pai, não conta essa história, eu lembro um pouquinho. Você vê que eu tenho uma aversão a carnaval, esse tipo de coisa. E painho, por ser envolvido, né, com a vida pública e tal, foi para uma festa, pastor. Aí, quando eu vi aquele povo lá, as mulheres agarradas com os homens dançando, painho conta isso, eu ainda lembro um pouquinho da história. Ele disse que eu corri para os pés dele e agarrei na perna dele e disse, painho, o que é isso? Então, graças a Deus, o Senhor me livrou desses males, pastor, dessa festa diabólica, dessa festa que contradiz de forma ampla e indiscreta os princípios de Deus. Porque quando a gente vai para a palavra do Senhor, pastor, a gente vai falar isso durante aí o estudo todo, a gente vai ver Deus, ele falando que o corpo do homem é templo e morada do Espírito Santo. Você estava falando lá de Adão e Eva, lá no jardim do Éden, Deus cobrindo a nudez dele. E se a gente for aqui já para o Novo Testamento, o corpo do homem é o lugar onde Deus se revela, sendo entregue, literalmente, a todo tipo de escarnecimento. Não sei nem se está correto isso aí. Escárnio. Todo tipo de escárnio, exatamente. Todo tipo de vergonha. Todo tipo de vergonha. Agora, pastor, eu não sei se seria interessante nesse momento falar, eu estava lendo alguma coisa sobre a história do carnaval, mostrando que na Grécia Antiga começou essa história toda, há 600 anos antes de Cristo, pastor. Fique à vontade. E antes do senhor continuar aí, a gente via que os agricultores, eles se reuniam 3, 4 dias, porque para comemorar o desempenho da agricultura, tal. Quando a gente dá um passo mais à frente, pastor, a gente vai ter que falar aqui da Igreja Católica. Daqui a pouco a gente vai ver a Igreja Católica convidando os seus fiéis para a Quaresma, que é aquele tempo de 40 dias onde os nossos irmãos católicos se dedicam à santificação. E aí, pastor, diz a história que esses 3, 4 dias as pessoas aproveitavam para a comer carne, porque os 40 dias não poderia se alimentar de carne. E aí, isso daí foi dado agora uma conotação de entrega aos prazeres da carne. Depois foi se distanciando cada vez mais de um termo religioso e hoje, infelizmente, a nossa capital, as nossas grandes cidades e outras menores emprestam o seu solo a esse tipo de blasfêmia e vergonha. É uma vergonha. Exatamente. É o seguinte, é que havia a chamada Quaresma, né? Aliás, ainda hoje há. Isso. A Quaresma. Então, Quaresma é 40 dias de abstenção da carne. Aí, nos dias anteriores, a Quaresma começa na quarta-feira de cinza. Exato. Aí, nos dias anteriores, esses 3 dias, né, que é o domingo, a segunda e a terça, aí as pessoas se entregavam aos prazeres da carne, e daí vem o nome Carnevale, que é a abstenção da carne. Então vamos nos abster da carne? Tudo bem, então vamos aproveitar esses 3 dias aqui e dar bem lugar à carne, né? Aí é isso que originou o carnaval, não é? Que a gente vê que vem já da antiguidade, que carnaval é a festa onde as pessoas dão lugar às atividades da carne. Pastor Júnior, eu quero aqui ler mais uma vez esse texto bíblico, para que os irmãos entendam. Hoje o programa vai ser
nesse estilo. Daqui a pouco nós vamos louvar o Senhor, cantar um hinozinho aqui, mas ele vai ser aqui, não vai ter uma mensagem assim de 20 minutos, 30 minutos, não. Nós vamos falar de vários pontos aqui. Eu vou mostrar que Deus abomina o carnaval, porque nele acontece a autodestruição da sociedade. Nós vamos ver aqui também que Deus abomina o carnaval porque as pessoas se mostram, os homens se mostram mais amigas dos deleites do que amigas de Deus, não é? As pessoas declaram que são mais amigas dos deleites do que amigas de Deus, o que a Bíblia condena, não é? A gente vai ver também que nessa festa não existe espaço para Deus, né? Porque o que existe na verdadeira é um louvor, é uma idolatria ao sexo, uma idolatria ao pecado, uma idolatria ao próprio diabo. A Bíblia chama isso de lascívia, né? É a entrega ao prazer desordenado, ao prazer sexual desordenado. As pessoas desprezam a Deus e se entregam a essa idolatria. Então nós vamos ver aqui vários pontos que vão constituir o programa de hoje. Do Senhor, tem muitos crentes, pastor, que está meio desatento a isso, né? Nesse período, liga a televisão nesse período só tem prostituição. Aí depois, pastor, pastor, tô fraco, e vai estar forte, acaba vai assistir um desfile de escola de samba. É quase um filme pornográfico. Aí depois vem dizer que tá fraco. Eu nem queria estar forte desse jeito. Não pode nunca, né? Muito bem, então vamos começar mostrando que aqui nesse versículo, Isaías 5, versículo 11 e 12, diz assim, olha, veja bem, você que está me ouvindo aí, se quiser abrir sua Bíblia, confira. Isaías capítulo 5, versículos 11 e 12, a palavra de Deus nos diz: ai daqueles que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até altas horas da noite, até que o vinho os esquenta. Liras, instrumentos, harpas, tamboris e flautas, e vinho há nos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras de suas mãos. Glória a Deus. Meus amados, essa palavra aqui, pastor Júnior, quando ele diz não consideram os feitos do Senhor, mostra que o homem, ele mesmo sendo abençoado, se você ver o contexto disso aqui do livro de Isaías, Deus protegia o homem, Deus guarda o homem, Deus, mesmo nessa miséria de carnaval, ele está lá protegendo as pessoas, pastor Júnior. Exatamente. Que amor, não é? Pastor, e quando a gente vê o carnaval, as pessoas dançando, se a gente for olhar o sentido da dança, pastor, é você zombar de alguém, do seu inimigo. As tropas, quando venciam o seu inimigo, eles chegavam na cidade dançando. A gente vê Davi dançando e tudo mais. Tá? Nós vamos abordar isso aqui num ponto, pastor Júnior, que fala sobre a idolatria do carnaval. Ou seja, é uma idolatria ao próprio diabo. Exatamente. É uma idolatria quando aquelas pessoas estão dançando ali. É zombando de Deus, zombando pastor. de Deus e idolatrando o diabo. Quando elas estão pulando, exibindo o seu corpo. Quer dizer, veja bem, uma pessoa que pula, dança, exibe seu corpo, contrário à vontade de Deus, porque foi Deus que cobriu o corpo humano. Né? Deus cobriu o corpo humano. Aí a pessoa está lá no meio da rua, como eu vi ontem, eu vi um vídeo ontem, de ontem mesmo, pessoas, mulheres andando seminuas, seios de fora, ali nas ruas de Olinda, não é? As maiores aberrações, pessoas se beijando, lésbicas, homossexuais, casais héteros, tudo prática ao ar livre assim, de atos que é uma preparação para o sexo, não é? Não tinha nenhuma cena de sexo assim, não vi, pelo menos isso eu não vi. Mas coisas terríveis. O que é isso? Isso é uma afronta a Deus. Isso é uma afronta, não é a sociedade apenas. Então, antigamente, pastor Júnior, um ato desse, a lei condenava como atentado ao pudor público. Atentado ao pudor público. Eu não sei se a legislação mudou, eu acho que não. Ainda existe essa lei, mas só que ninguém liga mais. Atentado ao pudor público. Então, veja bem,
A pessoa faz isso, a pessoa está indo de encontro ao próprio Deus. Não é de encontro apenas às pessoas que não querem ver. É de encontro ao próprio Deus. E aí o que é que acontece? A violação dos princípios de Deus. E com a violação vem a violência. Com a violação dos princípios de Deus vem a violência. Eu coloquei aqui um dos pontos. Olha, uma pesquisa pela internet, após os festejos, vai fazer você verificar que o carnaval é uma época onde existe mais crimes, estupros, acidentes por embriaguez, morte nas estradas, assédio, gravidez indesejadas, doenças sexualmente transmissíveis e sai por aí. Assaltos, né? E coisas dessa natureza. Veja o que é que gera a violência. É a violação, irmãos. A pessoa começa violando os princípios de Deus. Pastor Júnior, uma pessoa que não se dá ao respeito, se exibe no meio da rua. Eu pergunto, se um cara for lá e pegar no peito daquela mulher, o que é que ele está violando? Nada. Pastor, é engraçado que em 2019, Alexandre Garcia, que era da Globo, tá, uma pessoa conservadora, eu procuro sempre ouvir ele, ele fez exatamente essa crítica, pastor. Porque eles, inclusive a polícia militar do Rio de Janeiro, estava entregando, tirando foto, colocando no site oficial, camisinhas. Isso ou é seja, ridículo, ridículo! Entrega o senhor que teve a polícia no seu tempo. Do céu. Eu imagino, se eu chega a falar o ridículo estremecendo. Pastor, e aí, olha, os policiais entregando camisinha e fazendo campanha contra o assédio. Ou seja, é algo desconecto. É, não é? Exatamente. Incentiva o sexo. Veja bem, que coisa diabólica. De um lado, você vai ver isso aí, pastor Júnior. Era outro ponto que a gente tem aqui, mas quando chegar lá a gente pula, já falou. Era outro ponto, veja bem. É isso, você vai ver outdoor, publicando, faça sexo seguro, use camisinha, né? Aí começa colocando isso com a narrativa de que está fazendo uma prevenção. É a Secretaria de Saúde fazendo a prevenção contra a doença sexualmente transmissível. Não é prevenção de doença transmissível coisa nenhuma. Isso é propaganda, estímulo ao sexo ilícito. Exatamente. Faça sexo seguro. Se você faz sexo com sua esposa, você não precisa de camisinha. Se você faz sexo com uma pessoa que você realmente tem direito diante de Deus, você não precisa de camisinha. Aí a polícia vai, como aconteceu aí, onde foi lá no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Carnaval 2019. Distribui camisinha com o povo e depois, olha, cuidado com os assédio, excessos. Que é o assédio. Meu irmão, se eu fosse presidente da República, eu dizia mesmo assim, ó. Botou o peito de fora, tá autorizado qualquer homem pegar. Botou a bunda... Eita, meu Deus, não queria falar isso. Mas já falou. Botou de fora, eu autorizo pegar. Tá certo? Você tá mostrando porque quer que alguém pegue. Não é só pra ver, não. Tá certo? Meu irmão, como é que a pessoa afronta o instinto humano? Porque, pastor Júnior, vê bem, uma mulher, se ela aparecer nua na minha frente, se ela aparecer nua na sua frente, graças a Deus nós temos o Espírito de Deus e podemos nos conter. Mas uma mulher aparece nua na frente de um cabo embriagado, já não tem Deus na vida, ainda está embriagado, o que é que esse cara vai fazer? Aí depois vamos prender o cara. Eu tenho um caso que aconteceu comigo, deixa eu falar aqui, olha. Do seu tempo lá de polícia. No meu tempo de polícia, eu fazendo policiamento aqui em Boa Viagem. Aí, certa hora da noite, chega um pai, acompanhado de uma filha. A menina tinha um corpo que parecia uma éguazinha. Olha, umas pernas grossas. Uma menina muito bem feita, que chamava atenção. Agora ela com um biquíni mínimo. Não é? Os seios quase totalmente de fora. Aí o pai dela chega com ela, aí fez: comandante, eu vim aqui falar com o senhor, prestar uma queixa de 3 elementos que tem ali, que estavam fazendo gestos obscenos para minha filha. Ela estava na beira da praia, tomando banho da praia, de noite, não é?
saiu tava pulando, depois saiu, foi tomar banho, porque lá em Boa Viagem é assim, o pessoal pula, depois vai tomar banho. E eu vim fazer essa queixa. Aí eu disse, mandei os soldados buscar os caras. Eu digo, vai lá, buscar os caras e volte aqui. Ele voltou. Quando daqui a pouco ele chega, eu chamei a atenção dos rapazes. Se vocês não devem fazer isso, tá certo? Agora vão embora. Aí ele falou, o senhor só vai fazer isso com eles? Não, eu vou falar com o senhor agora. O senhor acha que está certo a sua filha estar com essas roupas de madrugada, uma hora dessa, um bocado de cara bêbado, na beira da praia, vendo sua filha desse Muito jeito? bem. O senhor acha que está certo isso? O senhor tem direito de vir reclamar e querer que eu tome uma providência somente contra eles e não contra o senhor? O senhor está errado também. Não só o senhor, como sua filha também está errada. Ela assistindo assim. E depois eu disse, olha, vai embora. E não venha com essa queixa aqui mais não. Porque se o senhor vier com essa queixa aqui, eu não vou considerar nada. Tá certo? Então, pastor Júnior, não adianta. A pessoa provoca a situação e depois fica querendo uma providência da polícia. Fica querendo uma providência. Então eu reclamei com os três e reclamei com ele também. Não é? Então é isso que acontece, na maioria das vezes, na nossa sociedade, né? Esse carnaval que está aí. Deus abomina o carnaval, porque o que acontece nele é a autodestruição coletiva do ser humano. Isso. Pastor, 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 18, diz assim, ó: fugir da prostituição. Atenta aqui, ó. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Quando a gente fala, pastor, no aumento da prostituição, do assédio, das gravidez indesejadas, a gente está falando desse tipo de pecado de prostituição. Exatamente. E quando nós falamos aqui, pastor, as pessoas precisam entender, crentes ou não, que o pecado de prostituição é um dos piores pecados. Certo. A gente cresceu, pastor, ouvindo, e eu lembro isso na escola dominical, e ficou de papagaio para papagaio passando, dizendo, não existe pecadinho nem pecadão. Olha, se a gente for dizer e classificar o pecado de prostituição, a gente poderia dizer que é um pecadão, porque é um atentado, pastor, ao templo de Deus nas nossas vidas. É você eliminar, é como você pegasse uma casinha, destruísse a casinha que Deus está dentro, Deus vai embora da casinha. Então, a prostituição, ela é um dos piores pecados. Infelizmente, nós vemos o nosso país, pastor, sendo conhecido como o país do carnaval. É muito triste isso. Mas vai ser o país de Jesus. Glória a Deus, né? Vai sim, porque Se temos Deus quiser. 87% da população cristã. Exatamente. Agora, infelizmente, pastor, muitos que se dizem cristãos estão lá, né? Porque para ter quase 90%, a gente precisa de fruto desses cristãos. Agora, interessante, pastor Júnior, está chegando aí, você está falando, muitos desses 90% tá lá. Eu quero também chamar a atenção para os irmãos, uma coisa que não está nessa pauta aqui, mas é sobre as igrejas que se dizem evangélicas, que inventam de evangelizar no carnaval. Eu, sinceramente, acho que isso não é um momento para evangelizar. Não é um momento para evangelizar. A Bíblia diz que nós devemos evangelizar em tempo e fora de tempo, tudo bem. Se você tiver uma oportunidade de evangelizar, mas sai um grupo que nunca sai na rua para evangelizar durante o ano todinho, pastor Júnior. Nunca sai na rua para evangelizar o tempo todo. A vida inteira não sai, mas no carnaval vai lá com um bloco evangelizar junto com outras pessoas, tá certo? Cuidado, se você é crente, infelizmente, isso está errado. Isso está errado, tá certo? Se você está na rua, dia de carnaval, encontra alguém que você possa evangelizar, aí você evangeliza em tempo e fora de tempo. Mas você fazer grupinho, para ir evangelizar, dá aguinha para os cachaceiros. Dá aguinha, ficar a barraquinha lá, dando água, vem para cá. Meu irmão, por que você não faz em outros fins de semana? Vai fazer exatamente no carnaval. Isso não é uma coisa muito boa. Isso não é uma coisa muito boa porque essas coisas que você faz, termina se contaminando. Termina se contaminando. Se fosse uma prática rotineira, já
durante o ano todinho, mas só faz durante o carnaval. E é justamente aqui, pastor, quando diz fugir da prostituição. Isso é um pecado que nós vencemos se afastando dele. Não é enfrentando, não. E cai bem aí no que o senhor está falando, evitar esses dias e contato. Algumas igrejas, pastor, eu acho que vale até o elogio aqui. Algumas igrejas fazem acampamentos, se retiram das grandes cidades para se dedicar a Deus, para os jovens terem um momento entre eles mesmo, sem esse tipo de prática. Entre crentes, né? Entre exatamente. Crentes, brincadeiras sadias, palestras, né? Glória a Deus. Tudo bem. Então vamos em frente aqui, já falei aqui sobre, dentro da destruição coletiva da sociedade, do ser humano, nós já falamos aqui sobre os males, alguns estupros, mortes, assédio, gravidez indesejada, falamos sobre essas coisas aqui. Mas, pastor Júnior, eu quero também mostrar aqui a destruição dos valores éticos, a destruição dos valores morais, que se promove nessa época, principalmente com a participação da imprensa. A imprensa que estimula o carnaval, a imprensa que não mostra os males do carnaval, a imprensa que fica mostrando o carnaval como se fosse uma coisa boa, não é? Coisa boa. Além da imprensa, a grande mídia, de um modo geral, que promove os festejos, valorizando enganosamente a destruição dos valores éticos, divulgando somente coisas que aparentemente são boas. Isso faz com que as pessoas se sintam atraídas, né? Se você liga uma rádio do mundo essa hora, você vai ver que está tocando música de carnaval. Isso vai mexendo, vai criando o que a gente pode dizer, caminhos neuronais na cabeça das pessoas. Vai criando um desejo involuntário de brincar o carnaval. É como no Natal, não é? Você chega no Natal, você ouve aquela musicazinha. Bem, 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 bem. Dá vontade de ir pro shopping comprar coisa. Dá vontade de você fazer compras. Se envolver com as coisas do Natal. Então, do mesmo jeito é no carnaval. Onde você chega tocando música de carnaval, aí as pessoas vão sendo estimuladas a se envolver nisso. E isso é uma forma de levar você para a destruição desses valores que Deus tanto preserva na sua vida. Ô pastor, e quando o senhor fala da mídia, a sensação que a gente tem é que uma minoria da minoria não quer nada com o carnaval. Eu estava vendo uma pesquisa do site Opinião Inbox, e ele diz aqui, ó, essa pesquisa foi feita no ano passado, e ó, não é bem assim, né? Muitas pessoas, pastor, não são evangélicas. Sim. E não aceita essa bagunça que é o carnaval. Olha o que diz a pesquisa aqui, pastor, o senhor falando sobre a mídia, porque a mídia dá a ideia que está todo mundo assistindo às escolas de samba, todo mundo está na bebedice. Aí diz aqui, ó, os internautas entrevistados, a maioria planeja fugir das festas. Olha 66% vão descansar e aproveitar o feriado. Tá vendo? 66%. Tá vendo? Enquanto 34% vai cair na bagaceira. A sensação que a gente tem é que todo mundo vai para esse negócio, né? Só os crentes ficam... Exatamente. Carnaval está sendo uma festa rejeitada. Exatamente. Está sendo uma festa eu também que o tenho povo... essa sensação. Olha, o povo brasileiro, ele é conservador por natureza. Muito bem, então vamos falar um pouquinho agora, pastor Júnior, sobre política também. Isso. Política também. Olha, antigamente, pastor Júnior, havia em Roma uma forma de prender as pessoas ao governo, era fazendo o que o povo gosta. Aí o povo vivia passando fome, o povo não tinha o que precisava. Naquele tempo não tinha hospital não, né? Mas hoje se usa... Hoje tem, mas não funciona. Hoje tem, mas não funciona. Então, naquele tempo se usava uma estratégia que hoje ainda se usa, que o povo precisa saber, que é a política do pão e circo. Política do pão e circo. Você que está me ouvindo, guarde esse nome aí. O que é política do pão e circo, pastor? Os governantes na época de Roma, logo depois de Jesus, o povo lá morrendo de fome, aí de vez em quando, eles faziam na arena, aqueles espetáculos onde havia morte, havia homicídios,
guerras, assim, luta entre pessoas, e o povo tudo assistindo. Depois ele mandava distribuir comida com o povo, fazia uma série de coisas assim que o povo ficava satisfeito. Aí o povo dizia, esse é que é o governante, esse é que é o governante, né? Mas isso, pastor Júnior Técio, ainda acontece nos dias de hoje. A política do pão e circo, né? Dá ao povo uma cesta básica, dá ao povo uma Bolsa Família, porque se o governante der uma Bolsa Família, não é nada demais, está correto, a uma pessoa, uma família necessitada, perfeito, perfeito, mas não dá Bolsa Família a pessoas que estão sadias somente para ganhar voto e se estabelecer no poder. Isso é a política do pão e circo, né? Aí haja promover o quê? Carnaval, haja promover festas, eventos assim, dessa maneira, onde há investimentos caríssimos, investimentos altos. O governo. O senhor sabe quanto o governo investiu no carnaval, pastor Júnior? Ô pastor, olha, o pão, o circo e a sensação de liberdade. Ou seja... É o pão e o circo é que promove essa sensação. O Estado dá a sensação que aquelas pessoas, enquanto estão ali, estão tendo liberdade, mas na verdade estão aprisionadas porque o dinheiro delas estão sendo usado. Segundo informação, pastor, o governo aqui de Pernambuco, ele investiu 25 milhões, vai investir 25 milhões, ou já investiu, né? Os carnaval já está aí nas portas dessas festas. Agora você vai no hospital, não tem máquinas para fazer exame, não tem remédios básicos. Eu acompanhei Clarice em uma dessas blitz que ela faz nos hospitais, pastor, não tem nem remédio para dor. Às vezes o enfermeiro, ele compra do dinheiro dele um remédio simples, porque não se tem, mas tem milhões para investir no carnaval. E aí ainda se divulga que a receita, o resultado desse investimento é muito grande. E a gente volta para a ideia da mídia lá, né? Dos números que são duvidosos. Um outro ponto que eu tinha para falar aqui, olha, veja bem, o pastor Júnior já falou tudo aí, governos que investem no carnaval, quando existem hospitais, quando existem outras prioridades, e esses governos investindo no carnaval. Você tem que aprender a votar, viu? Olha, você tem que votar em pessoas que realmente entrem na guerra contra a destruição da família, a destruição da sociedade, contra essas coisas, né? Governos que estão aí, que não ligam para os hospitais, não ligam para outras prioridades como segurança pública, não é? Você tem que votar em pessoas que realmente estão interessadas nessas coisas. Cuidado com esse negócio de dizer que, não, eu voto porque é crente. Não vote só porque é crente não, porque tem muito crente que engana também. Vote porque a pessoa é de Deus e está fazendo a vontade de Deus. Vote em que você... Eu estou lhe orientando agora porque é importante você saber disso, você que está me ouvindo. Tá certo? Agora mesmo, a gente vê investimentos assim, enquanto a gente vê outros prefeitos aí que, graças a Deus, não investem nada em carnaval. Quem quiser fazer carnaval, faça, mas o dinheiro da prefeitura não é para carnaval. Dinheiro do governo não é para carnaval. Quer ver uma coisa? Pegue dinheiro do governo e dê para fazer um culto para ver o que acontece. Sabe o que acontece? O Estado é laico. Não, o Estado é laico, não é para fazer culto não, com dinheiro do governo. Vai se levantar muitas vozes, mas para carnaval pode. Para carnaval pode. Não é? Então, meus amados, veja bem, governos que ficam investindo nessas coisas, quando há tantas prioridades, a gente tem que acordar politicamente para observar essas pessoas. Lembre-se, se você não observa quem lhe governa, você vai ser governado por pessoas más, pessoas que querem destruição, que querem o seu mal, que vão tirar proveito da situação. Tá certo? Então vamos acordar, povo de Deus. Então, olha, diante de tudo isso aí, a gente vê que eles só trabalham contra a vontade de Deus, a sociedade envolvida contra a vontade de Deus, e a Bíblia nos diz, olha, eu vou aqui ler um texto em Isaías capítulo 59, versículo 2 em diante, que depois de o povo agir dessa maneira, aí vem a maldição de Deus.
O homem colhe aquilo que ele planta. E a maldição de Deus não é uma vingança de Deus sobre o homem, não, irmão. É porque o homem precisa disso para ver se ele acorda. Hoje nós ouvimos aí com a Clarissa Tess uma mensagem: é bom ser disciplinado por Deus. É bom ser disciplinado por Deus. Olha o que diz aí, Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue. Veja bem, a violência no carnaval. Os vossos dedos de iniquidades. É o pecado assolando o carnaval. Os vossos lábios falam falsamente. E a vossa língua só pronuncia perversidade. Ninguém há que clame a Deus, que clame pela justiça. Nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Só confiam na vaidade e andam falando mentiras. Concebem o trabalho e produzem a iniquidade. Deus abençoava o povo, irmãos. Ou sempre abençoou. Mas o povo, a recompensa que dá a Deus é isso. É ir para o meio da rua pular para homenagear o diabo. Para homenagear a nudez. Para se embriagar. Se prostituir. Cometer violências. Atos de iniquidade. Pecado. Vem maldição. Vem maldição sobre essas pessoas. Então, a Bíblia nos mostra também que Deus abomina o carnaval porque as pessoas se tornam mais amigas dos deleites do que amigas de Deus. Né? Isso está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 3, onde a Bíblia diz, no versículo 1 ao 4, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, onde os homens serão egoístas, avarentos. Aí lá na frente diz: serão mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Se você sair no carnaval e perguntar a uma dessas pessoas se elas são mais amigas dos deleites do que de Deus, ela vai dizer que é mais amiga de Deus. Mas na prática, estão lá pecando. Pecando. Não é? Pastor, então, Tiago capítulo 4, versículo 4 diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Isso é muito sério, viu? Exatamente, era o que eu estava falando. Se você perguntar, ele diz que é amigo de Deus. Você se deleita mais com as coisas do mundo ou com as coisas de Deus? Ele vai dizer: não, eu sou amigo de Deus. Eu também sou filho de Deus. Ele vai dizer: eu também sou filho de Deus. Mas aqui a Bíblia está dizendo que ele se constitui em inimigo de Deus, né? Tiago capítulo 4, versículo 4. Inimigos de Deus. Na verdade é isso. É o que a Bíblia chama, pastor, e a gente pode resumir esse período de carnaval em atitudes lascívia. A lascívia na Bíblia, ela fala de práticas sexuais. Você pode olhar, pode colocar 2 pilares no carnaval: a sensualidade e as drogas. Droga, sensualidade, resulta em violência. Esses 2 pilares resultando no terceiro: violência. Violência e uma agressão frontal ao Deus Todo-Poderoso. É a abominação que a gente está dizendo aqui desde o início do programa, não é? E aí, pastor, tem muitas pessoas que dizem: não, pastor, mas veja bem, vocês estão sendo radicais demais, porque eu brinco carnaval de forma sadia, como antigamente. Eu não sei se o senhor já alcançou, pastor, enquanto eu me entendi de gente, carnaval, que eu tenho visto, é só isso que a gente está falando. Mas parece que as pessoas de mais idade ainda tinham um carnaval, entre aspas. Era mais decente. Com as troças e tal. Não, antigamente, pastor, era assim, as pessoas saíam para passear no Recife, né? Saíam em cima dos carros, chamava o corso, né? Aí ficava jogando talco no outro, lança-perfume, né? Confete, serpentina. Era a brincadeira assim sadia, uma brincadeira assim de certa forma até sadia, né? Mas só que por trás também tinha a depravação, né? E a lança-perfume, por exemplo, era uma espécie de droga.
Era uma espécie de droga que as pessoas colocavam no lenço, cheiravam e ali caíam dormentes, entendeu? Então o carnaval, ele parecia ser mais decente, né? Parecia, mas não era. Era uma coisa assim aparentemente mais decente. Mas aqui, pastor Júnior, quando a gente fala em festa, eu quero mostrar para os irmãos que o carnaval é uma idolatria ao diabo. É uma forma de adoração ao diabo. Eu sei que é duro o que eu vou falar, mas a gente vê que é uma festa que não existe espaço para Deus. Por quê? Veja bem, nosso Deus é um Deus que gosta de festa. Você vai ver na Bíblia Deus dizendo lá em Levítico, capítulo 23, versículo 2, fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamarei serão santas convocações. São estas as minhas festas. Veja que o nosso Deus gosta de festa. Povo de Deus, Deus gosta de festa. Aí ele fala das festas, ele estabeleceu as festas, os sábados, a festa dos sábados, a festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, né? A festa dos primeiros frutos, a festa de Pentecoste, as festas das trombetas, dia da expiação, a festa de tabernáculos. Olha, são tudo festas que Deus estabeleceu na Bíblia. E quando Deus estabelece, ele dá o padrão, como é que devem ser essas festas. Porque ele sabe que o homem precisa de festa. Nós temos festa na igreja. Não é? Nós temos festa na igreja, nós temos congressos, nós temos a Santa Ceia, nós temos festa de aniversários dos grupos da igreja, nós temos várias festas na igreja também, porque nós, irmãos, gostamos de festas, porque o nosso Deus gosta de festa. Amém. Festa é ali onde a gente declara com mais intensidade a nossa comunhão. Preste atenção, porque você precisa entender isso. Nós declaramos a nossa comunhão, nós abraçamos o nosso irmão, choramos juntos, damos glória a Deus. Zombamos do inimigo com glória a Deus. Isso, somos vencedores. Isso. Né? Você já viu quando a gente participa de uma escola bíblica, como a gente fica forte, né, pastor? Exatamente. A gente participa 4, 5 dias assim, o dia todo, de manhã, de tarde, de noite. A gente fica fortalecido, irmãos. Parece que entrou um leão dentro da gente, que a gente agora está mais forte do que antes. E a gente sai dali alegre, com mais intimidade com Deus. Essas festas que Deus promove. As festas com Deus, elas promovem mais intimidade com Deus. Elas promovem uma alegria com Deus. Aí o diabo, uma coisa que eu falo sempre, tudo que Deus faz, o diabo faz ao contrário. Deus inventa comida para o homem se alimentar, Satanás cria gula. Deus inventa o descanso, Satanás inventa a preguiça. Deus cria o sexo, Satanás cria a prostituição. Deus cria festa, Satanás cria o carnaval. Pronto. Boa. Satanás cria o carnaval. Agora, veja só, vamos partir para uma coisa interessante aqui, que esse já está mais à frente aqui, pastor Júnior, sobre a música. Quem foi que criou a música? Quem foi que criou a música? Livro de Jó, capítulo 38, versículo 4. Deus dizendo para Jó, presta atenção. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Deus, quando estava fundando a terra, faz-me saber se tem inteligência. Quem lhes pôs as medidas, se tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina? Mas veja o que diz agora o versículo 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam a todos os filhos de Deus, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Veja bem, antes da fundação do mundo, já havia louvores nos céus. E quando a gente vai estudar o ponto de vista teológico da música, todo mundo vai ver que Satanás, ele era, a Bíblia diz, nos teus instrumentos, nos pífaros, tu fosses formado, que ele era o mestre dos louvores. Aí o que é que acontece? A música, agora, que foi feita para louvar a Deus, a música que foi criada para engrandecimento de Deus, aí o ser humano
movido por um espírito maligno, cria a música para exaltar o sexo, para exaltar o homem, para exaltar a carne, para exaltar o próprio Satanás. Pastor, esses dias, o Pablo Vittar, que é aquele drag queen, inclusive ele foi no Faustão, eu estava lendo a matéria, e Faustão chamou ele de ele, porque o cabo é homem e quer ser mulher. Chamou ele de ele. Aí foi o maior, ai meu Deus do céu, você acabou. Ele não gostou. Ele não gostou, porque o caba é homem e quer ser mulher. Não canta nada e quer ser cantor. E aí ele trabalhou uma música com o objetivo de ser a música mais tocada no carnaval e tal. E aí ele falou uma frase lá que o YouTube cancelou um vídeo dele e foi a maior, tal. Então, veja bem, olha as peças que são referência musical para o nosso, para essa festa mundana, chamada Carnaval. Então Deus cria a música para louvar Ele, para louvor e glória dele. Agora mesmo lá no céu, os anjos estão louvando a Deus, né? Nós louvamos a Deus com músicas, que é uma expressão prática de louvor, mas louvamos a Deus com nossa vida. Aí no carnaval, eles pegam e transformam a música. Eu me lembro, pastor Júnior, de uma frase que eu fui para uma pizzaria com a irmã Sandra. Aí quando passei na frente de um local assim, tinha um grupo de mulheres, homens, cantando. E a moça cantando mesmo assim: eu sou safada e sem vergonha. Só essa frase aqui que eu guardei. Eu digo, meu Deus, veja a que ponto o ser humano chega. Eu sou safada e sem vergonha. Mesmo assim, eu digo, meu Deus do céu, a que ponto o ser humano chega? Uma forma de se exaltar com a coisa negativa. Ela está se gloriando daquilo. Ela está dizendo aqui, se gloriando. Então as músicas de carnaval, se você for olhar a letra, você vai ver que elas exaltam o sexo, elas exaltam a prostituição, elas exaltam o próprio Satanás. Se você for fazer uma pesquisa, você vai ver que tem músicas que diz que se não tivesse carnaval, a vida não tinha razão. Ou quer dizer, a vida da pessoa é voltada para o carnaval. Então, meus amados, Deus quando criou a música, Ele criou com um propósito, a ponto de Tiago dizer assim, olha, está alguém alegre? Então cante! Ou seja, essa alegria que Tiago fala é a alegria de Deus. A alegria de Deus, não é? Mas, quais são as músicas que a gente vê hoje, não é? Umas músicas, pastor Júnior, que hoje em dia, porque música é arte, né? A gente vê aí Beethoven, Tchaikovsky e outros grandes compositores da música clássica. A gente vê que as músicas mais antigas têm uma... Mas hoje em dia a música é degradante, é agressiva. A música é uma pancada, tum, 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 o tempo todinho, e gesto de sexo, e não sei o quê, e vai destruindo, e o povo acha aquilo maravilhoso. É uma verdadeira orgia. Se você parar para ver aquilo, irmãos, grupos com essas batucadas, moças, mulheres, gesticulando sexo. O gesto é plenamente de sexo. Aquilo ali é uma idolatria ao sexo. Aquilo ali é desprezar a Deus. Aquilo ali é se sentir livre para pecar. Pastor, e vamos lembrar aí nessas coreografias que Clarissa tem um projeto de lei que está em tramitação para proibir o passinho e danças sensuais dentro das escolas. Né? Teve Exatamente. Muita repercussão, está em pauta na Assembleia Legislativa essa lei, e louvado seja Deus porque ainda tem gente corajosa, viu, para fazer isso ali. A gente sempre vê, vai e volta esse assunto, mas a mídia, pastor, está defendendo. A mídia apoia. Diz que assim, essa dança, pastor, tira os meninos da favela. Meu Deus do céu. Ressocializa o menino com 7, 8 anos, fazendo gestos, simulando. Eles também dizem, pastor Júnior, que
ensinar a criança de 4, 5 anos que um menino pode ser menina, é coisa boa. Eles também dizem isso. É o mesmo grupo de pessoas que defende a dança do passinho, é o mesmo grupo que defende que meninos e meninas podem escolher o sexo que querem, não é? Que defende a pedofilia também, e coisas dessa natureza, né? São essas pessoas que estão aí, entendeu? Em nome de Jesus. Mas voltando aqui ao tema de hoje, eu tenho um versículo aqui em Provérbios 6:27. A Bíblia diz assim: pode alguém colocar fogo no peito sem queimar sua roupa, pastor Júnior Técio? É uma pergunta. Isso fala justamente daquele versículo em 1 Coríntios que diz fugir. A gente vai ver essa expressão, pastor, fugir da prostituição, só 2 vezes na Bíblia. Sim. Em relação à idolatria e ao pecado de prostituição. Ou seja, nós entendemos aqui que a aproximação desse tipo de pecado causa pecado. A aproximação desse tipo de pecado causa pecado. Tem pecados na Bíblia que nós precisamos enfrentá-los. Outros pecados nós precisamos fugir. Daí vem esse versículo aí que a gente até tem um dito popular, uma sabedoria popular que diz que aquele que brinca com fogo se queima. Né? Você falou algumas coisas aí, eu queria que explorasse mais um pouquinho esse assunto, né? Porque muita gente fala carnaval, nada, isso é só uma festa cultural, é uma festinha que a gente participa, não é nada demais não, os crentes são muito radicais, mas a palavra do Senhor é bastante clara a respeito dessa situação, né? Então, é a mesma coisa dizer assim, pode alguém se lançar dentro do esgoto sem se sujar de lama? Exatamente, pastor. Então, nossa natureza humana é pecaminosa. Ei, eu sou crente. Eu, pastor Técio, sou crente, pastor. Mais de 30 anos de crente. Mas sabe o que é que acontece? Se eu começar me envolvendo nessas coisas, olhando para a televisão, assistindo desfile de escola de samba, vendo aquelas coisas, isso pode me contaminar. Lá dentro de mim, lá no velho homem, ele pode estar adormecido. Ele pode estar adormecido, o velho homem, né? Pode estar mortificado pelo poder do Espírito Santo na minha vida, mas não está extinto. Não está extinto. Está esperando somente uma brechinha para ele reviver. Isso não é só dentro de mim não, viu? É dentro de você que é ser humano também, pecador. Como é que você vai conseguir viver numa situação dessa? Alguma coisa aí para acrescentar, pastor Júnior? Pastor, eu estava procurando aqui, eu encontrei. Eu gravei, pastor, o ano passado, um vídeo falando sobre a Gaviões da Fiel. Sim. Gaviões da Fiel e a Rede Globo envergonhando os cristãos no carnaval do... Esse vídeo tem mais de milhões de visualizações. É aquele que queima? É aquele que mostra... Não, pastor, é aquele que mostra Jesus perdendo para o diabo no carnaval. Olha aí, eu tô lembrado, foi o ano passado. Eu achei aqui o vídeo, deixa eu ver se eu consigo pelo menos botar o áudio dele aqui. Ela bota ali, diz o nome. Consegue achar aí, tá no YouTube, eu não consegui achar no Face não, eu vou até compartilhar esse vídeo agora, por esses dias, coloca aí no... tem pelo YouTube. Deixa eu ver aqui, pastor, se dá pra ouvir, né? Vamos ver. Dá pra ouvir. É arte ou liberdade de expressão. É ofensa, desrespeito, vilipêndio, escárnio, intolerância religiosa. É crime previsto em lei, artigo 208 do Código Penal. Vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Diretoria da Gaviões da Fiel. Como vocês aprovam isso? Tenho certeza que nesse episódio vocês não representaram a grande maioria dos seus componentes. É duro, né? Então, e o foco era esse mesmo, era chocar. Lamentável as palavras do coreógrafo Edgar Júnior, de Rede Globo de televisão. Que absurdo na transmissão
valorizar a coreografia ofensiva. Não é o bem contra o mal. É realmente uma rede de esgoto, lixo do inferno. E ainda vem falar de respeito em uma campanha. Eu respeito a sua religião. Por favor, respeita a minha também. Tudo começa pelo respeito. Que moral vocês têm para falar de respeito? Atenção, justiça brasileira, Ministério Público. A nossa fé não pode ser tratada desta maneira. Pronto, pastor. Isso foi o ano passado, Gaviões da Fiel. E esse ano tem programado aí outro tipo, né? Muda só o cenário, mas mais agressão. Contra Jesus. Exatamente. Dizendo tá descarado, que... né? Não basta só agora se entregar. Qual é a escola de samba aqui? Mangueira. A Mangueira, fazendo uma ensinação de que se Jesus voltasse, estaria no meio deles, né? Estaria sendo contra os crentes. Estaria sendo contra os crentes. Já pensou? Jesus, se voltasse agora, estaria sendo contra os crentes, porque os crentes são intolerantes, os crentes são radicais, os crentes são tradicionais, conservadores. Não, Jesus é liberal, aceita tudo. Eles pregam o amor como se o amor fosse a aceitação de tudo. Não, irmãos. Amor sem justiça não é amor. Amor sem justiça é hipocrisia. Isso é bíblico. Amor sem justiça é hipocrisia. O amor não aceita tudo. Jesus não aceita tudo. O amor é a verdade. Aquilo que está fora da verdade. A verdade é casamento entre homem e mulher. Aquilo que está fora da verdade não é amor. Amor de homem com homem está na Bíblia. É abominação a Deus. É abominação. Então, meus amados, a gente precisa olhar essas coisas, porque está aí, não é? Escolas de samba neste carnaval. Mais uma vez, zombando do Senhor Jesus. Carnaval é uma festa idólatra, uma festa de idolatria, adoração a Satanás, uma festa de autodestruição da sociedade. É a sociedade se autodestruindo, destruindo seus valores éticos, seus valores morais, destruindo-se fisicamente através da violência, da agressão, se destruindo através da promiscuidade. Infelizmente, amados, nós não podemos defender isso, não. Temos que ser contra essas coisas, veementemente contra, lutar contra essas coisas e dizer que Deus não está nesse negócio. Pastor Júnior. Muito bem, pastor. Então, eu acho que está bem esclarecido. Muitos irmãos já têm esses valores bem fixados nos seus corações, mas eu louvo a Deus, pastor, porque tem muita gente não evangélica ouvindo a Rádio Novas de Paz. Verdade. Muitas pessoas não evangélicas e têm a oportunidade desse momento de ser advertida pela palavra de Deus. Se você tem algo sagrado, meu irmão, é o seu corpo. A Bíblia, ela vai falar sobre o pudor. Ele vai falar sobre a modéstia. A modéstia e o pudor está muito ligado a você esconder aquilo que é indigno na sua veste, no seu corpo. Por exemplo, na nossa cultura, os seios das mulheres é uma parte indigna. Usando uma linguagem bem filosófica, é indigna porque não é normal as mulheres estar saindo por aqui na nossa cultura mostrando os seios. Mas você vê como isso muda nesse tempo. As mulheres se mostram e isso torna o ser humano cada vez mais distante de Deus. Se você tem algo sagrado na sua vida, é o seu corpo. A Bíblia diz que Deus se revela através do seu corpo. Por isso que os pecados de ordem sexual são tão graves. E, infelizmente, nesses dias de carnaval, é onde se exalta como algo liberal a prática e a escravidão do corpo aos seus apetites sexuais. Então, em nome de Jesus, a palavra diz, o Senhor
Bem-aventurado os puros de coração. Bem-aventurados puros de coração. Deus não te chamou para essa imundícia. Isso não combina com você. Você que não é evangélico está ouvindo isso. Você que não é evangélico e acha que é bobagem, seus filhos vê você aí escutando esse tipo de música, com esse tipo de comentário aí na frente da sua casa, no seu bairro. Não faça isso. Você não está só arrumando uma confusão para você e problema para você. Você está tocando no que é sagrado, a sua família. Preserve o seu corpo da prostituição. Fugir da prostituição. Preserve a sua família também desse escárnio que são esses dias de carnaval. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Valorize a palavra de Deus. A palavra de Deus é vida. E vida em abundância. É a verdade. Parado ali no meio. Pastor, o senhor falou ainda há pouco sobre os católicos. O padre Paulo Ricardo, ele fala sobre isso. Quando uma mulher está seminua, e a gente vê ela passando lá naquela escola de samba, tal. Eu li um artigo dele mostrando, pastor, que quando um homem olha para uma mulher dessa, o homem esquece que ela tem alma. O homem vê um objeto. O homem esquece que aquela mulher tem sonhos, que aquela mulher tem família. Ela está se pondo na condição de fato de objeto. De se desvalorizando. Então, mulher. E aí a gente está falando desses casos mais chocantes, pastor. Mas isso também tem uma palavra aqui para as mulheres no dia a dia. Muitas mulheres que não estão nesse período, não brincam carnaval, mas saem de casa com a roupa indecente. Isso não é uma coisa saudável. Isso é um atentado à presença de Deus, porque vamos voltar lá, 1 Coríntios capítulo 6. Deus se revela através do nosso corpo, pastor. Então, eu tô na condição de crente, dou a paz do Senhor, vou à igreja, mas a mulher está usando uma mini saia, mostrando as pernas dentro da igreja. Eu disse, pastor, um dia desse, eu fui numa igreja já faz algum tempo, com Clarissa, uma igreja não era nossa, e, pastor, na frente da igreja, assim, tinha um grupo de irmãs. Nos primeiros bancos. Nos primeiros bancos, que quase não dava para pregar, quase que eu não me concentrava para pregar, pastor. As mulheres com a sainha aqui e ficava se ajeitando, pelo amor de Deus. Não tem pastor essa igreja, não. Aí depois vai dizer que é o pastor que é carnal. Não, vai dizer que é o pastor que é carnal. Não existe isso, não. Eu até mostrei a Clarissa, peraí, não é uma nem duas, não. Né? Era um grupo oficial da igreja. Umas irmãs com idade já pra lá. E uma boa parte, pastor, com a sainha. Pelo amor de Deus, o pastor tá fazendo o quê na igreja? E o pior, pastor Júnior, é que a gente tem que acabar com a hipocrisia de querer dizer que existem homens super santos que não são sensíveis a isso. Entendeu? Porque tem pastores que dizem que são super santos. Não é? Eu estava lendo aqui um recado quando eu cheguei aqui, em nome de Jesus. Muito bem, meus amados, estamos chegando ao final do nosso programa. Queremos agradecer sua audiência. Foi muito bom estar com você no dia de hoje, no programa O Poder da Fé, falando sobre esse tema, né? Os males do carnaval, né? Os males que essa festa traz para a sociedade, para a sua família. Não se envolva com isso. Não deixe sequer. Não, eu vou assistir só o desfile das escolas de samba. Sangue de Jesus tem poder. Não queira ver isso, não. Escola de samba que zombam de Jesus. Não queira ver isso, não. Não, isso eu sou crente, eu não vou me contaminar com isso, não. Vai se contaminar. A Bíblia diz: não porei coisas más diante dos meus olhos. Não porei coisas más diante dos meus olhos.